Boa tarde, vamos lá gravar aqui mais um capítulo do nosso livro O Diabo de Giovanni Papini. Eu sou Adriana Soares. Este é um canal, eu neste canal o que partilho com quem se interessa é literatura, e uma literatura assim um bocadinho envolta na controvérsia, assim diferente. É um canal de partilha de conhecimento. Se gostarem do conteúdo, subscrevam o canal, façam um gosto na publicação, é uma forma de ajudar o canal a crescer. No final, na descrição, vou deixar o meu contacto, o meu correio eletrónico. Qualquer coisa que queiram saber, estejam à vontade, está bem? Vamos lá. Podem também no Facebook, tem uma página que é uma página sobre literatura, que depois vou deixar aqui no... É a página da biblioteca, que eu tenho uma biblioteca, e é a página da biblioteca. Se às vezes quiserem, depois eu vou ver se não me esqueço de deixar aqui o link. Vamos lá. Vamos falar agora no enganador enganado. O diabo nunca deixa de ser apresentado como o burlão fraudulento, o pérfido, artífice de armadilhas e emboscadas. Mas nem sempre é assim. Um observador honesto e não prevenido é forçado a reconhecer que o mestre de enganos foi, mais uma vez, atraiçoado e zombado. O cúmulo da justiça não consiste, porventura, em sermos ecos para com os inimigos? São Gregório Magno, Papa, que São Tomás cita a miúdo como autoridade teológica, expõe nas suas Moralia uma estranha teoria da redenção fundada numa fraude a expensas do diabo. Ele escreve, abre aspas, Nosso Senhor, vindo para a redenção do género humano, fez-se a si mesmo, em certo modo, anzol para destruir o diabo. Ele tomou realmente um corpo a fim de induzir este Behemoth é um outro nome que se dá ao demónio, a matar a carne, que se tornou assim para ele uma isca. Desejando injustamente a morte do corpo de Cristo, ele perdeu-nos a nós que legitimamente possuía. Ele ficou preso ao anzol da encarnação porque, atirando-se à isca do corpo, Cristo, foi picado pelo acoledo da divindade. Ali estava a humanidade destinada a atrair o goloso, ali estava a divindade que havia de traspassá-lo, e ele ficou, por conseguinte, preso ao anzol, porque isso que ele devorara e o matou. Foi por isso que ele devorara o matou. E este Behemoth seria certamente que o Filho de Deus se tinha encarnado, mas ele ignorava o destino da nossa redenção. Sabia que o Filho de Deus se encarnara para o nosso resgate, mas de todo ignorava que este Redentor, morrendo, o teria trespassado. E este Leviatã é um dos nomes do diabo. Ficou preso ao anzol, porque enquanto por meio dos seus satélites mordia no nosso Redentor a isca do corpo, o acoledo da divindade trespassava. O acoledo ficou na guela do goloso e mordeu quem o mordia. Behemoth de Leviatã pode ser comparado ao pássaro. O Senhor apanhou-o como se apanha um pássaro, pondo diante a paixão do seu filho, unigênito, como uma isca, mas escondendo a armadilha. Era preciso que a morte dos pecadores que morrem justamente fosse rematada com a morte do justo que morre justamente. Fecha aspas. O pensamento de São Gregório é claríssimo. O príncipe deste mundo, o demónio, era em seguida ao pecado original o legítimo proprietário dos homens. Deus, para resgatar o género humano, devia fazer com que o diabo cometesse uma injustiça tão grave que permitisse despojá-lo justamente do que possuía. E Deus, segundo São Gregório Magno, recorreu ao engano, serviu-se do corpo humano de Cristo como de uma isca sôfrega para induzir Satã a lacerá-lo e a dar-lhe a morte. O deicídio consumado pelos fâmulos do diabo foi o ato irreparável que lhe arrebatou, de jure, o domínio sobre os homens. Satã foi, pois, enganado por Deus por amor aos filhos de Adão. O corpo humano de Cristo foi o bolo
que o moveu em tentação. Satanás não se apercebeu da trama, perdeu a partida. O humano resgate foi obtido graças a uma fraude à custa do adversário. Esta teoria de redenção foi abandonada dos teólogos que vieram depois de São Gregório Magno, mas que um santo pontífice a tenha concebido e sustentado é a prova de que na consciência cristã é lícito enganar o grande enganador, já que é Deus mesmo, neste caso, que arquiteta a fraude e oferece o próprio filho, como o pescador oferece o verme à gula do peixe. Iblis, o diabo do Islão, acusa abertamente o Criador de o ter enganado, mas por uma razão diversa da imaginada por São Gregório Magno, conforme veremos. Na literatura medieval, encontram-se muitas lendas nas quais o diabo figura como burlado pelos anjos bons, que conseguem tirar-lhe das mãos as vítimas já por ele aferradas. O episódio de Bom Conte de Montefeltro, na Divina Comédia, estamos a falar de Divina Comédia, o Inferno de Dante, mais propriamente na parte que fala sobre purgatório, no capítulo 5, poderia ser um eco do tema do diabo mistificado, que no último instante perde uma alma que julgava presa sua. Van Johnson, na sua comédia The Devil in Us, representada em 1616 e impressa em 1631, desenvolve outro tema. O diabo, Pug, enviado à Terra para prestar provas da sua malvadez, acaba por ser subjugado e burlado pelos embustes dos humanos trapaceiros e retorna coberto de afronta ao inferno. Motivos semelhantes encontram-se noutros poetas elisabetanos, em William Langton e em Thomas Dekker. Mas o exemplo mais famoso na literatura do diabo defraudado é o Mefistófeles de Goethe. Ele esmerou-se durante longos anos em satisfazer todos os apetites puros e ímpetos de Fausto, e quando este vem a morrer, ele está seguro de agarrar, como uma legítima presa, o corpo e a alma do velho doutor. Mas Goethe, como é sabido, faz descer do céu coros inteiros de anjos que desbataram as malícias de Mefistófeles, assim aqui é, e este não pode fazer outra coisa senão reconhecer a derrota. Fausto, a despeito dos penhores cedidos e contra todo o direito de propriedade, vem a ser salvo. A alma grande prometida em pacto, a mim arrebataram-me com fraude. E agora, a quem farei a queixa? Quem me dará jamais o que me cabe? Mefistófeles, no entanto, atribuiu a derrota mais à estultícia do diabo do que ao engano operado por Deus por intermédio dos anjos. Velha raposa como é, foi entrujado, com insossas brincadeiras por rapazes. Deitadas as contas, não foi pequena, de veras, a sua estupidez. Tem-se falado em demasia da superfina e inigualável esperteza do diabo. Gregório Magno e Goethe, um grande santo e um grande poeta, informam-nos ao invés da sua imbecilidade que lhe tem feito perder tantas valoriosas presas. Os poderosos celestes aproveitam-se da sua estultíssima para o enganarem, isto é, no fundo, para imitarem a sua arte. Eis porque as suas derrotas poderiam ser julgadas de certa maneira as suas desforras. Para o vencer é preciso agir como ele. O diabo, devedor de Deus. O jovem hebreu, misógino e suicida, o autor de Sexo e Caráter, Otto Weiniger, compreendeu melhor do que certos teólogos uma das características essenciais do diabo. Num dos seus últimos aforismos encontra-se este pensamento profundo. O demónio tem todo o seu poder só de empréstimo. Ele sábio e, por isso, reconhece em Deus o seu fornecedor de capitais. E também, por isso, se vinga de Deus. Todo o mal é a destruição do Criador. O delinquente quer eliminar Deus. O ódio do diabo não nasce apenas do seu primeiro impulso de prescindir dele, da sua graça, da sua soberania. Esse ódio é crescido, mais e mais, pelo sentimento da sua dependência eterna, mesmo depois de escorraçado.
Se o demónio é ainda príncipe, se lhe resta algum poder, algum domínio, unicamente o deve à vontade de Deus, que para os seus imprescrutíveis fins não o aniquilou, mas outro sim lhe confiou um reino, a terra e uma missa. A consciência desta dependência exasperou. Ele é incapaz de gratidão e mesmo ainda que os homens, o que é dizer muito, consegue praticar o reconhecimento. Há nele, por isso, ódio secreto e profundo do beneficiário ao benfeitor, do devedor ao credor, e, portanto, a mania de suprimir, ou menos de ferir, credor e benfeitor. E por essa razão ele se esforça por instigar os homens ao deicídio, isto é, aqueles pecados que são, segundo os teólogos, formas ou projetos de deicídio. Eis porque ele colaborou na crucificação de Gólgota, porque incita ao assassino, que é a destruição violenta de uma criatura de Deus, de um ser criado por Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, deicídio intencional. O diabo é o criador rancoroso e vingativo que se serve dos homens nas suas tentativas de lesar e ferir aquele a quem, apesar da sua condenação, tudo deve, exceto o seu ódio implacável. O diabo reveste-se de Deus. Em consequência da sua revolta, o arcanjo dito Lúcifer tornou-se o contrário de Deus, o antideus. E Deus é amor e Satã é ódio. Deus é criação perpétua e Satã é destruição. Deus é luz e Satã é trevas. Deus é promessa de eterna beatitude e Satã é a porta da eterna danação. Mas esta oposição não é, como parece à primeira vista, total. Deus é omnisciente, mas Satã não é de todo ignorante. São Tomás de Aquino circunscreveu, mas reconheceu, entretanto, a ciência dos demónios. Estamos a falar da demonologia. Deus é omnipotente, mas o diabo não é de todo impotente, como o demonstra o mesmo doutor da Igreja. Deus define-se a si mesmo, e eu sou aquele que é. Se o diabo fosse o absoluto oposto dele, deveria ser idêntico ao nada. Mas se fosse o nada, não poderia agir como age sobre os viúvos e os mortos, e deveria sustentar-se por jogo dialético que o Criador, tendo formado o mundo do nada, extraiu o demónio, que a própria substância do universo sensível é diabólica. Deixem-me só sublinhar aqui isto, que eu quero ler isto aqui no meu grupo privado do meu círculo de membros, para as minhas meninas. Vá lá. Esta ilação é absurda. Se todavia quiséssemos contrapor ao ser absoluto, a Deus, o demónio, como nada, não chegaríamos ainda assim a destruí-lo. De Frido Giso, no seu tratado de Nihilo et Tenebris, eu acho que é assim que se diz, a Bergson e a Heidegger, os filósofos têm tentado sugerir que até mesmo nada é qualquer coisa. Hegel vai mais longe e afirma que o próprio ser, na sua indeterminação, é algo de inefável, cuja diferença do nada é uma mera intenção. O diabo, por conseguinte, não é de todo o oposto do Criador. Também ele participa do ser, também ele tem um resíduo de potência e de ciência que o colocam abaixo de Deus, mas acima dos homens. O Criador concedeu-lhe, como às demais criaturas angelicais e humanas, a liberdade, e o inimigo usou dela no modo que sabemos. Deus bem que, omnipotente, não pôde impedi-lo de usar nesse terrível modo a liberdade que concedera. No momento da fatal escolha, Satanás foi, em certo sentido, o igual de Deus, já que este tivesse-o querido, embora não teria podido opor-se à livre decisão do rebelde. Ao menos, por um instante, nesse instante, o querer de Lúcifer prevaleceu sobre o poderio e sobre o amor do Pai. Agora vamos falar de Cristo e Satã, os dois irmãos. Não terminamos com a tentação e as relações entre o Salvador e o príncipe deste mundo.
E vale a pena recordá-las, portanto, mostram que não houve entre eles essa inimizade absoluta que todos os cristãos imaginam. Quando Jesus desembarcou no país de Gerassani, um homem estranho saiu nu de um túmulo e mal o viu, foi-lhe ao encontro. Era possuído, como diz São Marco, de um espírito impuro ou como narra São Lucas, de muitos demónios que o atormentavam. Prostrou-se aos pés de Jesus, soltou um imenso bramido e por sua boca o demónio disse, abre aspas, que há entre eu e tu, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo. Não me atormentes, encorajo-te por Deus. Esta passagem da Bíblia está descrita em Marcos, capítulo 5, versículos do 2 até ao 7. Jesus, como nos é revelado pelo seguimento da narração, não aqueceu à imploração do demónio e expulsou-o com todos os seus companheiros do corpo desse desgraçado. Mas a palavra mais significativa de todo o episódio está na invocação do demónio, onde Jesus é chamado abertamente Filho de Deus Altíssimo. Os mesmos apóstolos, nesse momento, ainda não tinham reconhecido em Jesus o Filho de Deus. A primeira nítida proclamação da divindade de Cristo é feita, portanto, pela voz de um filho de Satanás. E há ainda, os evangelhos, uma outra prova de que Jesus Cristo teve outros colóquios com Satã. Um dia, voltando-se para Pedro, disse-lhe, abre aspas, Satã pediu-me para te joeirar como se joeira o trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Esta passagem da Bíblia podem lê-la em Lucas 12, versículo 31. Estas misteriosas palavras pronunciadas num momento solene não têm sido bastante iluminadas pelos comentadores, a quem pediu Satã para joeirar os apóstolos, ao Pai, ou como seria mais natural, ao próprio Cristo. E porque importa tanto o Satanás ao inimigo que os apóstolos sejam joeirados, como se faz com o trigo, de jeito a expelir aqueles que não têm bastante fé no Messias. Talvez que Satã os tivesse tentado para que abandonassem o Mestre e teria já tentado o mais fervoroso de todos, Simão, dito Pedro. Não esqueçamos que Jesus, uma vez, apostrofou Pedro precisamente com o nome do tentador. Abre aspas. Vai-te de mim, Satã. Fecha aspas. Marcos, capítulo 8, versículo 33, para quem quiser ler. Mas, porque via soberano Jesus o pedido de Satã. Talvez por divina intuição, ou antes por o tentador se lhe ter dirigido. De qualquer modo, Jesus não descura nem despreza aquela sugestão do diabo. Tem, ao contrário, na conta de vida, portanto, se resolve ele mesmo a rogar ao Pai, a fim de que a fé de Pedro se mantenha, a despeito de quaisquer vacilações. Acaso não teria ele podido ignorar ou repelir, sem mais, o requerimento satânico do joeiro? Cristo não pode ser amigo de Satã e, inclusivamente, dará aos discípulos o poder de calcar aos pés as serpentes e escorraçar os demónios. Contudo, ele não se mostra inimigo acérrimo do inimigo, conquanto Satanás seja o seu mais encarniçado adversário. Há aí uma diversidade de linguagem e de atitude que é preciso relevar. Em Cristo, que é o amor absoluto, pode haver irritação, ira, mas não ódio. Eu tenho dificuldade em ler porque o livro está muito danificado. É um livro muito antigo e então está muito escuras. Agora aqui já melhorou um bocadinho. Estão muito escuras as... Vamos lá. O diabo, irmão do verbo. Para quem não sabe, o verbo é identificado na Bíblia como Cristo. Ok? Anúmia Lúcius Caecilius Firmianus, célebre sob o nome de Lactâncio, que viveu na segunda metade do século III e dos alvores do IV, não tem grande autoridade como teólogo, mas Ticheronte, na sua patrologia, disse que ele foi, abre aspas, natural, calme, era natural, calmo, ponderado, amigo do seu amigo
e uma pessoa a ter por perto. Fecha aspas. Eu estou a traduzir que está em francês. Na sua grande obra de apologética divine, encontramos uma notícia de veras assombrosa e da qual não conhecemos bem a origem. Lúcifer, segundo Lactâncio, teria sido nada menos do que o irmão de Logos, do Verbo, isto é, da segunda pessoa da Trindade. Eis aqui o texto surpreendente. Abre aspas. Deus, antes de criar o mundo, engendrou uma espécie semelhante a ele, cumulado das virtudes do Pai. Em seguida, engendrou outro, no qual o cunho da origem divina se apagou, porque foi manchado pelo veneno da inveja e por isso passou do bem ao mal. Foi invejoso do seu irmão primogênito, que ficando unido ao Pai, se assegurou do seu afeto. Este ser, que de bom se tornou ruim, é chamado diabo pelos gregos. Fecha aspas. Se vocês repararem, o que aconteceu no céu aconteceu na terra. No céu, lá em cima, no céu, entre aspas. Isto aqui já sou eu aqui a pensar com os meus botões. Satanás e Cristo lutaram e um saiu derrotado. Na terra, Abel e Caim lutaram e um saiu morto. Se vocês repararem, tudo o que é feito lá em cima respinga cá em baixo. Vamos lá. No espírito primogênito, cumulado de todas as virtudes divinas e que Deus amou sobre todos os outros, é fácil reconhecer o Verbo, isto é, o Filho por excelência. Mas a narrativa de Lactâncio faz pensar que o outro espírito igualmente dotado era o secundogénito do Pai. O futuro, Satã, seria de start nada menos que o irmão mais novo do futuro Cristo. E Satã não teria sido invejoso do homem, como sustentaram São Cipriano, São Ireneu, São Gregório de Nissa, mas invejoso sim do próprio irmão. O ciúme de Caim, olha, nem de propósito, o ciúme de Caim para com Abel teria sido prefigurado no céu ao princípio dos tempos pelo de Lúcifer para com Logos. Esta opinião inaudita de Lactâncio não tem sido, que eu saiba, aceite ou repetida por nenhum teólogo cristão. Talvez brotasse nele a exageração de uma doutrina bastante divulgada dessa época em diante, na qual era tido Lúcifer por o mais luminoso e perfeito dos anjos, e daí o mais próximo de Deus e porventura o primeiro a ser criado. O mais alto dos anjos, porém, está toda a vez sempre longíssimo, por natureza e essência, do Deus uno e trino. É, entretanto, bem singular que um cristão sincero e douto pudesse ensinar no século IV que Satã não era tão só o primeiro dos arcanjos, mas inclusivamente o irmão de Deus. Jesus, tu cá, tu lá, com o diabo. Os textos de São Mateus e de Lucas são concordes e claríssimos. Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias, isto é, durante o tempo todo que ele permaneceu no deserto. Ele estava a fazer um jejum, para quem não sabe, uma passagem da Bíblia. As tentações particulares narradas pelos evangelistas e que adiante buscaremos compreender foram tão só as últimas, as tentações finais, as tentações da penúltima hora. Durante 40 dias, o diabo tentou o Filho de Deus. Como podemos entender estas tentações? Foram carnais ou espirituais? Foram assaltos furiosos ou solitários ou disputas intelectuais? Jesus não quis revelar a natureza de elas e nós não podemos correr o risco sem o temor da irreverência e das imaginar. Mas uma verdade ressalta evidente dessa longa e obstinada perseguição diabólica. Jesus não quis rechaçar o diabo. Jesus tolerou e suportou as repetidas tentativas do inimigo. Jesus aceitou na solidão uma singela e única companhia, a do diabo. Ele era Deus, bem que em forma humana, e teria podido sacudir da sua ilharda com uma simples palavra o obstinado tentador. Não o fez, não o quis fazer. Isso mostra, em meu parecer, que ele não desdenhava aquela companhia, que ele não aborrecia à vista do arcanjo rebelde, que ele condescendia a falar com ele, a escutá-lo e a responder-lhe. Há mais, Jesus meteu-se ao deserto precisamente para esse fim.
precisamente para se submeter a essa prova, afirmando explicitamente no Evangelho de São Mateus, abre aspas, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fecha aspas. Para quem quiser ler, Mateus capítulo 4, versículo 1. Em que sentido, e se quiserem ler toda a passagem, podem ler este capítulo. Em que sentido devemos entender o Espírito que guiou Jesus para esse precioso escopo para a árida solidão? Trata-se do Espírito do Pai ou antes, provavelmente, do Espírito Santo? Mas, de qualquer maneira, podemos tirar dessas palavras de São Mateus uma consequência que não foi destacada pelos comentadores. Jesus tinha recebido o batismo e estava para encetar a sua missão pública, antes de dar começo à sua obra de mestre. Era, no entanto, necessário que ele fosse tentado pelo demónio. Essa tentação era, pois, uma prova à qual o Redentor não podia eximir-se. Era uma condição e uma preparação à sua divina tarefa. E ele é como uma lâmina que não será apta a talhar com perfeição enquanto não for submetida ao ardor da chama. A tentação aparece, pois, segundo os evangelistas, como uma necessidade, uma vigília de armar antes da batalha para a conquista das almas. O diabo é tido por um dos personagens necessários, seja embora na acepção de antagonista da tragédia da paixão. As suas tentações são o preâmbulo não suprimível dos suplícios futuros. O diabo avulta sobre esse aspecto como um colaborador de Cristo. A primeira tentação de Jesus. A primeira tentação que chegou ao nosso conhecimento é do pão. Abre aspas. E nesses dias, diz São Lucas, nada comeu. E depois que decorreram, sentiu fome. E o diabo disse-lhe, se tu és filho de Deus, ordena estas pedras que se mudem em pão. Estamos a falar na passagem de Lucas, capítulo 4, versículos 3 e 4. É costume dizer que o tentador quis aproveitar-se da fome de Jesus com o desafiar. Mas o pensamento de Satã é mais subtil e complexo. Talvez ele não tivesse certeza de que Jesus fosse o Filho de Deus e quis obter dele um prodígio, uma transmudação material. Se Jesus o tivesse realizado, o diabo teria resolvido a sua dúvida. Cristo, porém, não quis operar esse milagre, que para um Deus teria sido coisa insignificante. Teria podido transmutar em pão aquela pedra, mas isso não o quis fazer. Satã mostrava ter um conceito materialista da divindade como se esta consistisse essencialmente no domínio sobre as coisas exteriores e visíveis. Cristo quis dar-lhe uma lição. Para as turbas famintas do deserto, e ele há de voluntariamente multiplicar os pães para os convidados de Canaã, transmudará a água em vinho. Ao diabo, contudo, não quer dar satisfação e responde-lhe com as palavras famosas. Abre aspas. Está escrito, não só de pão vive o homem. Fecha aspas. Estas palavras encontramos em Deuteronômio, nos primeiros livros da Bíblia, capítulo 8, versículo 3, para quem quiser ler. Mas, abre aspas, o homem não vive só de pão, mas de tudo aquilo que sai da sua boca. Fecha aspas. É por isso que tudo o que sai da nossa boca deve voltar a nós com resultado. O verdadeiro alimento do homem é, portanto, espiritual. A sua vida mantém-se mercê das palavras que saem da boca de Deus, isto é, da verdade. A réplica não podia ser mais apropriada. O diabo está imerso na matéria e é pai da mentira. Jesus contrapõe o espírito e a verdade. A primeira prova é assim divinamente superada. O diabo terá de escogitar outras insídias para cumprir, até ao derradeiro momento da missa. A segunda tentação de Jesus. Então, o conduziu a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele ordenará aos seus anjos que te protejam e estes te hão de elevar ao alto, em cima das mãos, de forma que não aconteça que batas com o pé naquela pedra. Para quem quiser ler isto, Lucas, capítulo 4, do versículo 9 até ao 11. Está nesses capítulos estas passagens que estamos a falar, que é a tentação de Cristo. A primeira.
Vamos lá. Duas coisas são de notar nesta segunda tentação. Se o diabo conduziu Jesus com tamanha rapidez a Jerusalém e pôde pousá-lo no mais alto cume do templo, deve tê-lo transportado em voo. O diabo, por conseguinte, possui ainda as suas asas de arcanjo. A segunda é que o diabo, para se conformar ao estilo de Jesus, cita a palavra das Escrituras. Ele dá mostras, assim, de conhecer de memória o texto sagrado, visto que a sua citação é tirada literalmente de um salmo. Satã, sempre incrédulo, reclama outro prodígio. Depois da prova da transmutação, a prova da levitação. Jesus deve deixar-se cair no pináculo do templo e tocar o solo sem se molestar. Satã continua a não perceber como os judeus grosseiros, ele pede um sinal, um milagre visível material. Também nesta segunda tentação se revela, entretanto, a verdadeira natureza do diabo, que tende a puxar para baixo. Ele não pede a Jesus que se eleve no céu, como este fará depois da ascensão, mas que se precipite do alto, e isto é, deixa e não suba. Queria assim que Deus o imitasse. Jesus também, desta vez, recusou a consentir naquela prova ridícula e humilhante e contestou-se em responder com outra palavra das Escrituras. E vamos citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Abre aspas. Não tentarás o Senhor teu Deus. Fecha aspas. Jesus confirma que estas palavras, que Satã pode tentar até mesmo a Deus. Reconhecimento de que veremos noutra ocasião o significado e a importância. E, simultaneamente, revela ao tentador o seu verdadeiro ser, isto é, a natureza divina, aplicando a si as palavras que Deuteronômio refere a Jeová. Ninguém, creio, notou que Cristo fez a primeira confissão da própria divindade do diabo. Precisamente aquele que ousou desafiar Deus, que, abre aspas, contra o seu Criador, franziu a testa, fecha aspas. Estamos a falar de Deuteronômio, aqui já é o versículo 15. Como Dante, numa estupenda imagem, diz, Dante, o livro Inferno de Dante. Estou sempre a citar que é para quem tiver uns livros puxam os outros. E como tenho uma aluna que está a aprender e tem um livro, por isso é que eu vou citando. Na hora do batismo, uma voz tinha proclamado Jesus, Verbo, Filho de Deus, mas era a voz descida do céu, não a sua própria. Aqui, ao invés, é o mesmo Criador que afirma ser Deus e afirma-o antes de outrem ao adversário vencido. Mais tarde, há de dizê-lo também aos homens, mas é preciso não esquecer que o disse com as próprias palavras divinas ao adversário, que de elas duvidava. Terceira tentação. A mais reveladora de todas é a terceira tentação. O diabo toma novamente em voo os ombros, talvez, o afamado anacoreta, e transporta-o ao cimo de um monte. Abre aspas. E o diabo, tendo transportado lá acima, mostra-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: eu te darei todo este poder e o esplendor destes reinos, já que me os foram dados e eu os dou a quem quero. Se, pois, te prostrares a adorar-me, tudo será teu. Fecha aspas. Esta passagem está no livro de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 5 a 8. Aqui se manifesta em plena luz o fundo mais profundo da alma de Satã. Não está ali um impostor ou um usurpador. Deus fez-os de veras príncipe deste mundo, e é certo, portanto, que aqueles reinos espalhados entre mares e montes são seus, todos seus. Ele pode, pois, dá-los a quem quiser, cedê-los ou malbaratá-los. Estamos a falar do planeta Terra. Mas aquele universal, o domínio terreno, não lhe basta. Não o consola bastante do soberbo sonho desfeito acerca de outro, bem diverso, império. Ele não quer reinar, mas quer ser adorado. Não lhe basta ser o monarca da terra, quer ser um Deus, ante o qual até o Filho de Deus se deve prostrar. E por isso, ele está pronto a abandonar a Jesus o império do mundo, contando que este reconheça a sua divindade, o adore de joelhos e lhe conceda, enfim, o que ele deseja desde o dia remotíssimo da revolta contra o Criador. Se Jesus é de veras o Filho de Deus e consente em prostrar-se num ato de adoração, Satã terá finalmente a sua desforra.
Renuncia ao principado, mas para alcançar a paridade com Deus. É este o escambo que ele propõe a Jesus, e juntamente a prova da sobrevivência pertinaz da sua antiga cupidez e a contraprova da sua cega e arrogante estultícia. Como podia ele pensar que Cristo, primogênito do Pai, se descer à terra para o resgate dos homens escravizados a Satã, se teria deixado tentar pela oferta dos reinos e teria vindo a adorar de joelhos o inimigo de Deus e o género humano? Ainda desta vez, Jesus replica com uma citação do Antigo Testamento. Abre aspas. Vamos falar de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 13. Mas Jesus não lhe respondeu. Está escrito: adora o Senhor teu Deus e a ele só prestarás culto. Fecha aspas. É uma das afirmações do monoteísmo judaico que se contrapõe nitidamente ao dualismo iraniano. O próprio Satã não admitira ser um Deus ao lado de outro Deus, mas quereria ser o único. E o velho Deus, desapossado, houvera de ser o primeiro a prosternar-se diante dele. Depois desta terceira recusa, o diabo deixou-se a Jesus, mas não para sempre. Deveria de tornar de novo em uma hora mais propícia. Abre aspas. E o diabo, tendo acabado de tentá-lo, por todas as formas, apartou-se dele até outra ocasião. Esta passagem vocês podem ler em Lucas, capítulo 4, versículo 13. Que horas são? Vamos ficar por aqui. Já ultrapassamos os nossos 30 minutos. Espero que gostem muito. Eu vou deixar então aqui o link da minha biblioteca, para quem quiser ver. Eu normalmente lá só posto livros que vendi. E para onde eles vão, porque vendo para imensos sítios fora de Portugal. Mas qualquer coisa podem me mandar uma mensagem de algum livro que precisem e eu vou deixar, está bem? Beijinhos no coração, amanhã encontramos-nos cá. Beijos.